Abrir aqui a sala. Mais frio, né? Sei, eu sei. Mas ainda não aqueceu tudo. Hoje o Dino estava aqui em Niterói. Hoje o Dino estava em Niterói. Sim. É? Ele aqui no Rio também. Eu fui de manhã, eu tinha vascular hoje de manhã, aí eu vi tanta segurança, gente, perto do shopping ali no Teatro de Niterói, eu até falei, nossa, gente, que aglomeração de polícia, eles não têm o que fazer, não. Mas esse cara precisa ser protegido. Tem mesmo, Emerson. E aí eu encontrei com a Maria Amélia, lembra da Maria Amélia? Lógico. Aí eu vejo que ela é toda, né? Aí ela, Cleo! E acabei encontrando a Ana Schneider, a galera que eu já trabalhei ali, que a Ana agora é a secretária de saúde daqui, né? Aí encontrei com eles, fiquei lá conversando, eu perguntei, o que tá rolando aí? Aí é o Dino, vamos. Eu falei, não vamos não, eu tô ocupada agora. E tava mesmo, eu falei, não vou não, não entendi muito bem, né, o que eles vieram discutir aqui com a saúde presente. Mãe. Mas foi interessante. Cadê o Paulo? Sumiu? Caiu. Mas ele já volta. Porque o grupo se sustenta mesmo sem ele. Mas ainda é muito cedo. Tem que dar um tempo aí para chegar mais gente. E aí a gente começa a conversa, tá bom? Tá bom. Nossa, ontem lá no Freixo, lá em Montemor, em Portugal, eles ontem estavam discutindo, gente, eu pasmei, eu fiquei pasma, ancestralidade. Uai, por quê? Porque tem um projeto acontecendo lá, não sei se você lembra, de arqueologia. Lembro. E, de certa forma, eu estou acompanhando esse projeto desde o começo mesmo, né? Eu participei das escavações, foi uma experiência muito brincante para mim, para variar, né? E ontem eles estavam falando disso, aí me convidaram para uma conversa, foi tão bacana, foi muito legal. Muito mesmo. Esse tema da ancestralidade na Europa, principalmente nessa região, deve ser muito interessante, porque os caras exterminaram tudo. Exatamente. Então, Cléo, a bola está contigo. Vamos começar? Você quer que eu comece, Cléo? Não, Cléo começa. Cléo começa. Não, deixa aqui que a gente arranja. Eu queria que o Emerson ativasse um pouco, né? Okay. Ele é um bom ativador, e aí a gente vai trocando essa bola e conversando, provoca aí. O Emerson é um excelente ativador, estou passando a bola e aí vamos junto. Tá bom, você não quer dar mais 2 minutos não, Paulo? Que ainda são 8h04? A gente costuma começar no máximo 8h05. Por isso que eu falei 2 minutos. Dá um então tempinho. vamos lá. Faz, tua bola está contigo. Pode deixar que eu estou na terra do Messi aqui, jogo um bolão aqui. Pode deixar. Eu tenho estudado um pouco Messi, gente. Eu acho incrível a questão do Messi. É mesmo. Nossa, não, esses dias eu participei de um estudo de como é o olhar do Messi, que tem o autismo, como é que ele se organiza e ele consegue ter um campo de visão extraordinário. Com hiperfoco. Gente, isso é teoria picareta, gente, desculpem. Mesmo, Emerson? Lógico, isso é uma teoria picareta. Mas essa não é o tema de agora, não. Não, eu só estou esperando aí para aquecer. Porque o Pelé, que foi infinitamente melhor que ele, nós íamos dizer que ele era o quê, então? Psicótico ao quadrado? Não, mas não é disso, não. Porque tem uma questão desse debate do Messi que vale a pena. Então, às vezes, eu fico lá dando uma olhada e falo, gente, de onde é que eles estão tirando isso? E aí eu vou
Se a vendo como é que a gente trabalha isso. picaretagem do hiperdiagnóstico de autismo hoje, gente, que é uma epidemia diagnóstica de autismo, gente. Agora os caras já estão descobrindo velho que teve um problema na vida. Ah, é porque o cara é autista. Estão fazendo já diagnóstico de autismo de gente idosa para explicar a vida de merda que teve. Ai, tá gravando, desculpe. Vai lá, comece lá. Mas é bom a gente falar sobre isso. Bom, gente, eu acho que hoje é um dia também bem interessante agora, não por causa dessa conversa aqui, que eu acho que vale uma conversa, né? Esse tema da patologização, né, da vida das pessoas. Eu acho que esse é um tema também muito rico, né? Mas é o que atravessa outro campo, né? E que tem muito a ver aí com a presença da Cleo, né? E da Mina, que vem aí de outros territórios, inclusive de formação. A Cleo, que tem toda uma formação no campo da educação, né? E que atravessa, nem vou dizer que entra na saúde, atravessa vários mundos, né? A Mina, que é uma historiadora também, e que também atravessa vários mundos, né? E tem momentos assim muito interessantes de manifestações quando Fechou seu microfone. quando elas entram em alguns grupos de trabalho, tem algumas coisas interessantes, porque elas, ao mesmo tempo, estão aí dentro do território e, ao mesmo tempo, elas estão fora do território. Então, a Mina, por exemplo, como historiadora, em vários momentos de grupo de trabalho, de repente, ela ficava interrogando o linguajar, né, que nós da saúde usamos muito comumente, na maior intimidade, e ela vinha e falava, mas isso quer dizer o que mesmo? Vocês estão querendo dizer o que com isso? Né? Em especial essas coisas que é um atravessamento forte na sociedade atual, que é esse tema da biomedicalização da vida, né? Inclusive de biomedicalizar o olhar sobre as coisas, né? E como elas são muito articuladas através de uma relação que vem do campo das artes, do campo da cultura, e vão atravessando e caminhando no campo das experiências do cuidado, não deixa de ser muito interessante exatamente essas questões que elas vão trazendo, né? E que vão colocando em interrogação exatamente esse abuso que a gente tem na sociedade hoje de querer buscar sempre uma boa explicação baseada na questão do conhecimento do campo da saúde clássico, né, que é o da biomedicina, para poder dizer que a gente está entendendo as coisas. Por isso que aqui, há poucos minutos atrás, começou a conversa com a Cléo sobre o Messi, né? Então, essa mania de que se o Messi é tão excepcional, é porque então ele tem uma doença excepcional que favorece ele, né? Então, é umas coisas hiper exageradas nessa direção. Um certo olhar, né, exagerado, né, da biomedicina para tentar fazer o diagnóstico do outro, para dizer por que o outro é excepcional ou por que o outro não é nada, né? E elas que vêm desses outros lugares, pela própria presença, elas vão fazendo e vão trazendo conversas que são muito enriquecedoras. Eu, particularmente, tenho uma longa experiência com as duas, naquilo que a gente construiu durante bastante tempo, que é uma articulação entre arte e saúde e arte, né? A Cleo, que vem desse território da educação, mas que, na realidade, ela é também, ao mesmo tempo,
uma palhaça, né? E que faz uma ação ultra consistente a partir dessa palhaça borboleta. Não sei se a borboleta vai aparecer aqui hoje ou não tenho a mínima ideia, porque pode aparecer e pode não aparecer, eu não tenho ideia, não tenho noção do que a Cleo vai fazer com isso, mas e a mina que vem desse território da tradição circense, inclusive, né? A mina nasceu em circo, vem dessa tradição, e como historiadora faz um olhar sobre essa longa história da produção da arte circense. E nessa conversa que a gente vai construindo sobre arte e saúde, saúde e arte, e vai procurando criar projetos, criar ações, criar experimentações, tem uma coisa que tem sido muito comum quando a gente anda nesse território, que é, de novo, essa ideia que eu estava colocando dessa predominância de tentar achar uma explicação, quase que no campo do saber, da própria saúde, para entender as coisas. Então, é muito comum a gente andar nesse território e ver pessoas elaborando a ideia de que a arte no campo da saúde é fundamental porque a arte produz saúde, ou a ideia de que só através da arte é possível você construir experiências de cuidado que sejam mais interessantes. E aí você vê uma mania das pessoas tentarem definir isso, né? E a arte cura. Então, a arte podia ser uma arte que sempre seria uma expressão terapêutica, né? Então, a gente teria que incorporar a arte, inclusive, como uma experiência no campo do cuidado. E, na verdade, quando a gente olha isso, a gente vê uma batalha de pensamentos, que é uma batalha de procurar formalmente definir isso, né? Então, às vezes, uma disputa de pensamentos para tentar definir o que é esse campo da arte e da saúde, o que é o campo da saúde, o que é o campo da arte, como é que elas se interferem, quando, na realidade, essa busca por definição para entender as experiências, ela não é uma busca tão que soluciona a questão, né? A gente não vai encontrar em pensamentos sofisticados sobre o que é arte, o que é saúde, explicações que são realmente iluminadoras no sentido de deixar mais compreensível as experiências vividas nesse território. E eu prefiro andar por um outro caminho, e eu acho que elas também andam por um outro caminho, que a questão não é tentar fazer uma disputa de narrativa que definam as coisas, não é? Não é uma questão de fazer uma disputa discursiva. Quem é que tem um discurso mais consistente para falar do que é arte, do que é saúde, do que isso, do que é aquilo. Mas, na realidade, de se aproximar das experimentações, né? Que o caminho mais interessante não é o caminho do discurso, o caminho mais interessante é de a gente se aproximar das várias experimentações que os distintos grupos, pessoas fazem e o nome que eles dão para aquilo. Então, nesse território, a quantidade de experimentação que se reconhece no campo da arte e da saúde é enorme, é uma quantidade gigantesca. E aí não cabe a gente ir para trás de definição para dizer se o que a pessoa está fazendo é isso mesmo ou não é isso mesmo. O que cabe é a gente tentar fazer algumas perguntas para a experimentação vivida, né? Ou seja, quais são os efeitos da produção das vidas que estão aí que a experiência que está sendo construída produzem.
Eu acho que essa é a grande questão, né? E acho que nessa grande questão, quando eu citei na minha última presença aqui a questão da Cleo e o tema da brincação, né? Eu estava pensando nisso, né? Eu estava pensando naquilo que eu estava falando sobre a aldeia, né? E eu, só recordando muito rápido, eu falei assim: precisa-se, usando do povo originário, vários povos originários falam isso, né? Precisa de uma aldeia para criar para educar uma criança, para criar uma criança, né? E eu coloquei que isso era algo interessante de olhar no campo do cuidado, porque talvez fosse esse tema do aldeamento, né, que fosse uma grande questão para pensar o que é mesmo a construção de redes de cuidado. Ainda mais nesses campos delicados, aonde a gente encontra pessoas com vidas muito difíceis, não é? Vivendo sofrimentos muito radicais. E a pior coisa é você tentar enquadrar isso num discurso já preparado a priori, né? E faz o diagnóstico, já sabe qual é o problema do outro e já sabe como é que vai resolver. E, na realidade, a gente sabe que isso fracassa, né? E que, de fato, a perspectiva é a gente olhar de outro jeito, né? A gente olhar que redes, né, de produção de vida essas pessoas estão inseridas e que potência de aldeamento tem essas redes, né? Formando comunidades ativas, né, na produção de mais vida nas vidas vividas. E aí é que eu falei, olha que interessante, porque tem gente aqui, aí eu estou pensando na Cleo e na Mina neste momento, que trazem, né, falas de experiências vividas, de questões nesse território, que são exatamente enriquecedores deste olhar, né? Ou seja, a questão não é definir, né, se você faz uma atividade artística e vai medir essa atividade artística como se ela tivesse que expressar indicadores que o campo da saúde constrói para si, para dizer que está tendo sucesso, mas na realidade de você poder se aproximar efetivamente da experiência sendo construída e os tipos de efeito que essa experiência gera em quem está vivendo a experiência, em quem está produzindo a experiência. E eu acho que olhar essa relação entre arte e saúde sob essa perspectiva, para mim, é mais enriquecedora, né? É mais enriquecedora, mesmo porque foge de algo que também é muito presente nesse campo, que é a busca incessante por uma certa construção quase profissionalizante de competências de pessoas num território específico da prática de cuidado. Então, é muito comum isso acontecer no território das práticas de cuidado. Alguém se filia a um conjunto de técnicas e de coisas assim e já funda quase que um perfil profissional e fica buscando reconhecimento mercadológico, não é? Então, isso é muito invasivo na área da saúde. E ela não traz grandes contribuições, ela pode trazer grandes contribuições mercadológicas, mas do ponto de vista de expandir o debate sobre essa articulação, eu acho que ela não traz. E acho que a melhor forma de poder hoje a gente conversar sobre tudo isso é pedir para a Cleo e para a Mina falarem. Então, eu vou aqui chamar a Cleo, né, para que ela possa, primeiro, se apresentar, não quem eu sou a Cleo, mas se apresentar de por que ela está aqui, né? É porque essa mulher, né, assim como a Mina, tem muita história para contar, sabe? Tem muita história para contar. Nós estávamos aqui falando que ela está loirinha, loirinha, e eu brinquei, mas ela é a Xuxa do alemão, por isso que ela tem que ficar loirinha. E ela não é a Xuxa do alemão, né? Da comunidade do alemão, à toa, né? Ela vem lá de muita produção. E ela é que pode falar sobre isso. E acho que ela e a Mina
vão construir aí um diálogo que vai ser bem enriquecedor naquilo que nos interessa aqui nesse grupo e vão somar em várias questões que nós já temos tratado aqui sobre o tema do cuidado. Então, agradecer a Cléo, a Mina, e eu estou aqui atento a escutar as histórias que vão vir por aí. Obrigadão, Cléo, você está com a palavra. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Emerson. É sempre bom essas formas que o Emerson coloca as coisas, porque também vai dando um start aqui, né? Bom, a Cleo, essa educadora, palhaça, muito implicada na questão do cuidado, né? Quando a gente fala no campo da saúde, eu já trago para o campo do cuidado e toda a problematização que acompanha, que carrega, né, o campo do cuidado. Mas há uma coisa muito importante que eu quero começar a falar, que é o encontro. A potência dentro do encontro. Por que Xuxa do Alemão? Em 2010, na incursão do Alemão, eu entro dentro dessa incursão, junto com tudo aquilo que foi mostrado, com todas a militarização do território, né, e com uma questão, abre aspas, de pacificação, recém-chegada de São Paulo, tentando entender o que estava sendo produzido, mas numa tentativa muito rápida, mas muito mais intuitiva, né. Quando eu chego no território, e eu vou pro território, né, pensar cuidado, e produzir isso com eles. E uma das perguntas que me faziam era, o que você vai fazer? E a única resposta coerente era, não sei, porque eu não estou lá. É impossível eu fazer um planejamento de um território que está começando a já ser invadido, e foi um massacre muito grande com toda a população, mas pensar o território e a saúde mental daquelas pessoas. Então, era um encontro. O que estava dado é o encontro. E quando eu chego no território do Alemão, por isso Xuxa do Alemão, automaticamente eu virei a Xuxa do Alemão, né? Um apelido carinhoso, e eu aceitei e achei muito bom, ok, vamos lá, o que a gente produz a partir desse território, com esse território, pensar esse encontro, e numa guerra, porque era uma guerra o tempo inteiro, as tensões que aconteciam ali eram muito, muito fortes, uma comunidade inteira sendo exposta o tempo inteiro, né, e tendo suas violações de direitos todos os dias, dentro das suas residências, das suas casas, e, gente, foi uma explosão de coisas, de acontecimentos ali, e que é uma outra coisa que eu vou falar sobre acontecimento. O encontro é um grande acontecimento na produção do cuidado. E essa mistura entre a Cleo e a doutora Borboleta, quando a gente chega junta, né, e que a gente anda junta, né, uma acompanha a outra, e há algo que tem que ser muito esclarecedor, né? A borboleta, a Cleo vai criando os moldes borboleta. A Cleo vai trazendo a borboleta para dentro dessa cena, né? Não baixa ninguém, né? Eu estudo para isso também, mas tem o improviso e o encontro o encontro em ato, eu vou olhar para aquele encontro e vou falar, eu preciso produzir isso. Isso evoca. O encontro me chama, me convida para produzir algo junto, né? E o Alemão é isso, né? Aquela incursão foi a primeira semana, assim, visceral, foi uma semana de encontros muito potentes dentro daquela comunidade, e apesar do pedido de não ir para dentro da comunidade, ficar apenas na unidade de saúde, né, como eles chamam, Clínica da Família, e o da Arnes, foi impossível não entrar dentro da comunidade. Foi impossível. Ela convocava esse chamado o tempo inteiro, né? E o encontro era brincação. Mas, Cleo, como é que você vai brincar? Não sei. É só quando eu estiver lá que eu vou saber o que está demandando dentro daquele encontro. O que está pedindo, aquele encontro está me pedindo o quê? E foi um grande encontro
a princípio com crianças, né? Porque quando a gente remete à palavra brincar, e aí é daí que surge a brincação, e a brincação surge em um meio muito interessante, porque eu tinha que falar para uma série de pessoas o que era, como era o brincar, como era o brincar. E eu lembro que uma das autoridades perguntou para mim, e um repórter perguntou, mas o que é o brincar aqui? Eu falei, o brincar é uma brincação, mas o que é a brincação? Eu falei, olha, a brincação é algo que, para definir ela como um todo, mas é a ação do brincar sobre o brincante e do brincante sobre o brincar. Resumindo, é um encontro. É um encontro. E ação é verbo, é movimento, é interação, é alegria, mas não só alegria, né? Porque algumas crianças iam para dormir. E aí, a brincação daquele dia tinha um espaço que eu poderia colocar aqui como dormição. A gente quer dormir, então vai dormir. A gente vai brincar do quê? A gente vai evocar as brincadeiras do próprio território. A gente vai evocar as necessidades de cada criança que estava ali, mas o que começou com um efeito criança, ou seja, vai ser para as crianças. Não, gente, não foi para as crianças, eu me surpreendi. Porque a quantidade de adultos, de adolescentes, de idosos que desceram para brincar, nós começamos no primeiro dia com 20 e poucas crianças, na parte da manhã, e na parte da tarde já começou a aumentar, e eu lembro da primeira semana fechar com 450 pessoas numa tenda dentro de uma unidade de saúde. E não cabia todo mundo na tenda. Então, o que a gente ia fazer? Improviso. Então, vamos improvisar. E esse encontro da borboleta com as crianças, da Cleo, esse efeito que foi causando, aonde eu lembro que tem as regras, né? Vocês sabem que há regras, né? E a regra é, não pode usar a parede da unidade de saúde. Eu falei, tudo bem, então a gente vai forrar a parede da unidade de saúde inteira. Eu tenho imagens ótimas disso. Inteira, com papel craft, e as crianças começaram uma grande produção. Uma grande produção, um calor infernal, e ao mesmo tempo nós tínhamos que produzir, nós produzíamos essa brincação, nós não tínhamos nada, na verdade, a gente tinha encontros, todos os dias produzindo encontro, numa densidade e numa intensidade muito grande, porque começou a, assim, explodir N casos de violência, N casos também de aspas, adoecimento, N casos que tinham que ser encaminhados para a saúde mental, e isso era um cotidiano, então a gente ia juntando, né? Eu venho também de uma experiência de um pronto-socorro da cidade de São Paulo, que eu atuei 9 anos, como a palhaça borboleta e a Cleo ali, e isso me dava uma dimensão também do que saber fazer, né? Não é algo de só chegar e falar assim, não, nós viemos aqui brincar, não era só isso não, pelo contrário, eu estou ali estudando, estou ali, mas principalmente experimentando, assim, não no sentido do outro ser o meu objeto de experimento, pelo contrário, a gente se funde nesse encontro. Afeto, o que estava ali colocado é afeto, é um acolhimento de um efeito do que vai provocando dentro desse encontro, reverbera confiança, escuta, meu ouvido, ele estava assim atento, como estava atento dentro do pronto-socorro, né, de estar ouvindo isso, de estar sempre ligado, e isso em um momento que ainda nós não estávamos com uma tecnologia como nós estamos hoje, então hoje a gente também tem que pensar no fruto do que é hoje o mundo da comunicação, né? O que a gente está comunicando, como comunica, com quem eu estou comunicando o tempo inteiro. Eu estou me comunicando o tempo inteiro. Com ou sem fala, eu estou me comunicando o tempo inteiro. Né? E esse encontro, ele vai trazendo, assim, uma experiência, uma experimentação dentro daquele alemão que foi fundamental para toda uma construção a partir dali do que é a brincação, né? Desde colocar a música na pauta, é algo que eu nunca trabalhei com música, mas quando foi evocado a necessidade deles, né, porque partiam deles, o que nós vamos fazer hoje? E quando as pessoas perguntavam para mim assim, mas você planejava?
Não dava para planejar, porque todo dia era uma coisa diferente, como um pronto-socorro. Então, essa experiência do pronto-socorro, para mim, foi fundamental. 9 anos lá dentro foi fundamental, porque é uma emergência. Numa emergência, você nunca sabe o que chega. E você sempre está pronto. Você sempre está pronto. Ou não. Ou não. Talvez eu acho que é o contrário, né? Você nunca está pronto, mas na hora você vai chegando. Você fala, eu preciso saber fazer o que fazer. Eu preciso saber o que fazer, né? Tem N casos do alemão, que se vocês quiserem ouvir, eu posso contar alguns. Né, trabalhei junto num CAPS-AD, que é dentro a clínica é dividida em 3 espaços, né? Um CAPS-AD Mané Garrincha, a clínica da família Zilda Arnes e um atendimento, né? Como é que eles falam que é diferente aqui no Rio? E um pronto atendimento. E uma UPA. Ela é bem grande e dividida nesses espaços, né? E teve muitos acontecimentos ali dentro daquele espaço, aonde os usuários que faziam parte ali, né, os cidadãos que faziam parte ali daquele cuidado de saúde mental, estavam participando da brincação, né? Participando dos cortejos, participando das rodas, das cantigas de roda, eles se envolviam com todo aquele movimento do brincar, e que foi muito rico, com muitas experiências muito interessantes dentro desse campo, né? É claro que hoje a gente também não pode esquecer que a gente talvez vai discutir um pouco isso, o que significa hoje, no mundo do cuidado das crianças, as crianças estarem coladas no digital, né? E não é só criança, o adulto também. Como é que a gente vai daqui para frente encarar essa nova, e que não tão nova assim, já com alguns anos aí, mas é claro que de 3 anos para cá explode essa comunicação de uma forma que hoje eu fico vendo que algumas crianças, inclusive hoje, e nós também, alguns adultos, passam uma média de 7 horas e meia olhando para um celular, passando o dedo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso vai trazer algumas consequências. Eu não vou entrar no mérito dessas consequências, nem de nenhuma patologização, mas a gente já vai percebendo que a falta de comunicação começa a acontecer aí, porque eu me comunico de uma outra forma, né? Eu estou ligada em um mundo remoto, me comunicando de outra forma, principalmente no que tange as crianças, né? E isso a gente vai ter que, mais para frente, a gente vai discutir isso, porque vai ter um impacto. Eu acredito que já está tendo impacto. É claro que eu também não posso deixar de trazer para vocês, eu não sei se vocês viram um caso aqui, que está reverberando bastante na internet, que aí eu vou trazer para o campo também da educação, de como é encarado o brincar no campo da educação. Cada vez se brinca menos. Cada vez as crianças brincam menos. Os recreios cada vez passam a ser menos. Se vocês quiserem saber, a gente pode falar sobre isso também. Também vou deixar aberto para a roda, né? Cada vez se brinca menos. 15 minutos para brincar. Eu entro 7 horas na escola, tenho 15 minutos para brincar, antes era 20 minutos para comer a merenda, agora já é menos também. E aí a minha pergunta é, e aí? O que fazemos com esses corpinhos pulsantes dentro dos espaços de aprendizagem, que deveriam ser espaços de aprendizagem, aonde o brincar é descartado? Pior ainda, brincar é na pré-escola, na educação infantil, depois não brinca mais, acabou a brincadeira. É outra questão séria. Porque os estudos, as pesquisas sobre o brincar, elas são muito sérias na nossa vida. O brincar, ele carrega uma representação dentro da nossa vida, no mundo simbólico, para o concreto, muito importante, que é para a velhice. E esse brincar está sendo cada vez mais sucumbido em eletrônicos, em parquinhos de plásticos também. E quanto mais a gente vai entrando nessa questão dessas experimentações, e você vai percebendo o quanto isso influencia em tudo na sua vida, aquilo que vai te compondo ali, né, no teu campo de relacionamento. Tem algumas coisas, tem uma história aqui que eu não posso deixar de contar,
que depois dessas histórias do alemão, que eu posso contar para vocês, mas tem uma história que eu quero começar com ela. Em Manguinhos, ali perto do Alemão, ali na favela do Jacaré, tem um pontilhão, que acho que, eu não sei se ali é Abulhões, que é perto da Fiocruz ali, aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece, fica perto da Fiocruz, no Rio, perto do centro do Rio, Zona Norte ali. E tem uma cena de uso. Ali é muito comum, porque tem um ferro velho, né? Então, aquela garotada, que tem todas as idades, mas tinha muito garoto ali concentrado. Esses meninos vendem latinha, uma série de coisas, e esse ferro velho compra tudo isso, né? E os meninos usam ali as suas drogas na cena de uso. E aquilo me chamava muito atenção, até que um dia um menino perguntou para mim o que eu fazia, porque ele viu eu eu participando junto com um grupo chamado Experimentalismo Brabo, nós fizemos um cortejo brabo na favela de Manguinhos, de uma feira que acontece à noite. Esse cortejo foi muito interessante. E esse menino viu e ele perguntou para mim, ei, você é o quê? Eu falei, palhaça. Aí ele falou, mas você tem o crachá da saúde, né? Você é médica? Eu falei, não. E aí eu brinquei, eu fiz um trocadilho, eu falei, eu sou médica de pé. Do quê? De pé. Como assim? De pé. Eu tava de pé, gente. O trocadilho era esse, né? Eu falei, médica de pé. E aí eu convoquei uma personagem que para mim é muito importante, porque ela consegue trazer uma dimensão para dentro do encontro que muitas vezes eu não consigo fazer, né? E aí a gente começa a trocar uma conversa ali, né? Super legal com esse menino que vivia ali naquela cena de uso em Manguinhos. E eu perguntei para ele se ele gostava de brincar, né? Eu falei, você gosta de brincar? Ele falou que sim. Eu falei, qual é a sua brincadeira preferida? Ele falou assim, olha, eu gosto de fazer coisas com massinha, de modelar, sabe? Ele só falou massinha. Eu falei, é mesmo? E desde quando que você faz? Ele falou assim, eu gosto de fazer um monte de coisa, eu sei fazer um monte de coisa. Eu falei, poxa, e se um dia a gente sentar aí e fazer essas coisas que você gosta, né? Você topa? E aí ele fala para mim que sim, que topa. Eu falei, nossa, você topa mesmo? Mas eu acho que ele não acreditou muito, sabe? Que eu iria voltar para fazer essa brincação com ele, né? E passou um tempinho, eu falei, olha, gente, eu vou fazer uma brincação lá em Manguinhos. E aí eu ouvi uma resposta que não, porque eu tinha que ir com a equipe, né? Pelo menos com a equipe, por uma questão de segurança, foi o que falaram para mim. Mas eu, como uma boa palhaça e brincante, eu falei assim, olha, essa semana eu vou estar em Manguinhos, né? E aí eu vou entrar em contato com a galera lá do consultório na rua. E acabou que não deu certo, porque eles tinham outro compromisso. E eu fui. Eu catei a mochila, coloquei umas massinhas de modelar, coloquei umas caixinhas de bis na época, sabe? Um chocolatinho, e um tapetinho. E falei, vou para lá, né? E uns pedaços de retalho e umas canetinhas. Aí, e vareta de pipa e folha. Foi isso. E fui, com linha e tal, coloquei minha mochila e fui. Sentei num lugarzinho lá, onde eles estavam, um pouquinho mais distante assim, onde dava, arrumei o tapete e comecei a tentativa de fazer uma pipa. Começou com assim, a brincação lá começou assim. E eu falei, eu vou fazer a pipa, vamos ver. Aí já rapidamente chegou um garoto. Mais ou menos, garoto, eu tô falando garoto, mas ele tinha uns 20 e poucos anos. Ele chega e fala assim, tá errado. Na hora que ele falou, tá errado, eu falei, pronto, vai começar. Vai começar. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo lembrar como que faz aqui a parte do estirante da pipa. Aí ele falou assim, ó, vem cá, a gente pode fazer caixote,
e a gente pode fazer uma pipa, falou o nome de uma pipa, eu falei, como é que faz? Joguei, automaticamente eu despejo rápido a mochila, e aí ele começa a fazer, rapidamente vem outro. Ele falou assim, não, eu sei fazer de outro jeito. Aí eu me dei conta, falei, eu não vou ter material para todo mundo, né? Quando eu vi os meninos, eu falei, putz, a molecada tá vindo. Eles começaram a vir. E eles foram sentando e rindo ali, fazendo, aí rapidamente já fez uma pipa, como é que vai pôr no alto, não vai, dá ou não dá, eu não tinha linha para todo mundo, aí já começaram os combinados acontecendo ali, então a gente faz a pipa, no outro dia a gente solta a pipa, isso era por volta das 10 horas que nós começamos. Aí chega o garoto da massinha. Ele começa a fazer, eu tô falando de uma cena de uso de tudo, ok? E aí ele começa a fazer super-heróis. Gente, ele era extraordinário, extraordinário. E ele chamava a atenção dos meninos, né? Ele chamava a atenção de todo mundo. E aí eu perguntei, onde é que você aprendeu a fazer, né? Ele falou assim, eu adoro fazer isso. E aí um falava, então faz não sei quem. E só que eu não tinha, assim, muita massinha, né? Não tinha levado muita coisa. Mas ele foi dando conta. Foi dando conta, ele foi fazendo. Eu falei, pô, então não desmancha. Vamos ver como é que fica. Isso, olha, eu acho que tinha ali por volta de uns 30 meninos e meninas que foram chegando, de todas as idades que estavam ali, e aí a gente começa a falar de brincadeira, de brincadeira, de brincadeira, e eles vão falando o que eles gostavam, o que eles não gostavam, aí eles perguntaram se tinha água, eu dei um jeito lá, conseguimos água, e a conversa foi rolando, e foi rolando, e foi rolando, e eles inventamos algumas brincadeiras na hora, eu levei barbante, e aí a gente começou a fazer muitas invenções a partir deles. Né? Isso que o Emerson traz aí para a gente, foi a partir do outro. E a gente começa a fazer esse encontro, uma potência muito grande. Nesse encontro é que surge um caso que depois eu discuti mais à frente com o Emerson e com o meu grupo, que a gente chama, na época a gente chamou de uma menina. Essa menina, ela estava escondida no meio do lixo porque ela estava grávida. E eu perguntei, né, na hora me chamou a atenção dessa garota, né, essa garota me chama muito a atenção por ela estar totalmente no meio do lixo, dentro do lixo, e eu via o negócio mexendo, eu falei, gente, tem alguma coisa no lixo, o que está mexendo? Aí eu perguntei, falei, gente, o que está mexendo lá? E aí eles falaram, é fulana, ela tá lá porque ela tá grávida, e ela não quer que ninguém incomode ela, só que não dá para ir lá não, tá? Porque ela atira tudo que tiver em cima de você. Falei, como assim, né? Ela atira tudo que tá em cima, né? Não, ela vai ficar brava, ela não vai deixar você chegar perto, porque ela tem medo de vão roubar o neném dela, né? Vão levar embora. E aquilo começa a me chamar a atenção, e aí ela não sai, só que ela estava curiosa para ver o que estava acontecendo na brincação, porque isso já estava mais ou menos por volta, eu comecei às 10, isso já estava quase por volta da 12:30, e a gente inventando brincadeira, e quando eu falo inventar brincadeira, não é eu inventar a brincadeira, é eu brincar, é eu estar dentro da brincadeira com eles, é eles propor a brincadeira, eu propor a brincadeira, e a gente fazer a brincação. É claro que eu tenho um outro olhar por trás, eu não vou negar, eu também tenho outro olhar do cuidado, né? O que eu estou percebendo dentro daquele grande encontro, né? Para poder pensar o cuidado junto com eles. Eu preciso pensar, aquela era a aldeia que eu tinha ali. Eu estava aldeada, junto com eles. E aí a gente começa a brincar, tentando chamar a atenção dela. Eu falei, bom, se eu for lá e ela ficar brava, ela vai atirar qualquer coisa em cima de mim. Eu não quero invadir o espaço dela, né? E então, como é que eu vou fazer para poder colar junto com ela? Para poder abrir espaço de conversa, de diálogo com ela. O único jeito que apareceu foi eu vou ter que fazer um improviso aqui agora, tá, gente?
Eu tô aqui tentando arrumar, mas eu não tô conseguindo, então vai no improviso de novo, tá vendo? É isso. Aí eu tinha que inventar qualquer coisa, né? Mas, como uma boa palhaça, meu improviso é porque meu nariz quebrou. Eu vou encaixar assim mesmo, e aí eu começo. De longe, boa noite, sou a doutora Borboleta. Para quem não conhece, é um prazer estar aqui. Meu nariz achou de me deixar aqui um pouco na mão, mas depois eu conserto ele. Gente, eu não tinha outro jeito. Eu fiquei olhando para ela assim, tipo. De repente, ela levanta, fica olhando de longe para mim, tipo. Ela fazia assim, e eu. E aí eu fazia. Era a nossa comunicação. Olha só, hein? Era o zap zap da palhaçaria. Tipo assim, eu mandava de cá, ela mandava de lá, eu mandava de cá, ela mandava de lá. E ela ficava curiosa. E aí eu fui brincando, até que ela veio e perguntou: o que que você é? Eu falei: sou médica de pé. Do quê? De pé mesmo, eu fico de pé. É? Mas você é médica? Eu falei: não. Você é o quê? Pé. Pé o quê? Pé. Só de pé mesmo, eu só cuido dos pés. E aí ela ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ela, olhei para a barriga. Eu vi uma barriga, eu falei: tá, você tá grávida? Ela: eu tô. Eu falei: você gosta de brincar? Eu gosto. Você tem água? Tenho. Mentira, eu não tinha água não, mas na hora eu falei: preciso de água. Aí a gente correu lá, arrumou água. Falei: senta aí. Começamos a conversar, brincar para cá, brincar para lá. Aí eu perguntei para ela: gosta de desenhar? Aí ela falou assim: gosto. Quer desenhar? Aí eu tive uma ideia. E posso fazer uma sugestão? Vamos fazer um livro para o seu bebê? E ela começou a fazer o livrinho de pano. Gente, nós ficamos ali naquele encontro ali mais de 1h30, só na conversação. E aí foi rolando cochicho. Cochicho é uma técnica maravilhosa que a doutora Borboleta usa, que é cochicho, escuta empática. É o cochicho. Pode tudo. Você pode falar qualquer coisa que eu ouço, qualquer coisa, e eu não conto. Não conto, não conto e não conto. Fale tudo. E aí ela começa a contar tudo e a gente vai produzindo algo maravilhoso naquele encontro. Aí eu perguntei para ela: tá fazendo pré-natal? Ela falou: não, eu nem vou fazer. Eu falei: mas nem se eles virem aqui? Não, se eles virem aqui, eu converso com eles. Eu falei: eles quem? Eu falei: a turma do consultório na rua. Eu falei: opa, então vamos lá. Naquele dia, infelizmente, não deu certo, porque não deu. Não deu certo aquele dia. Mas ela topou fazer. E aí, vocês podem ler isso. Eu posso colocar, isso está escrito. A gente pode liberar para vocês lerem. Está na minha dissertação de mestrado, porque eu sou uma palhaça chique, faço mestrado, doutorado, mas eu já sou doutora faz tempo mesmo. É antes mesmo, né? Eu já sabia, né? Já estava tudo aqui, eu sou muito modesta também. E aí nós começamos a produzir algo dentro daquele encontro que foi fantástico, gente. Foi muito bom, de saudade dela, mas eu não sei onde ela está. Enfim, produzimos ali aquele grande encontro e a gente começa aquela conversação e ela vai fazer o pré-natal. O desfecho não é bom, mas eu só vou contar se vocês perguntarem, senão eu não conto. E aí, o que que começa a acontecer? Dentro desse improviso, né, que a borboleta faz junto comigo, né, e eu vou fazendo junto com a borboleta, essa menina, ela topa fazer uma primeira consulta, que é no Vitor Vala, que é uma unidade, uma clínica da família, e nós vamos, mas chega lá, a enfermeira fala que naquele dia, naquele momento, ela não podia atender. Eu falei: não acredito, cara, você vai perder essa oportunidade. Porque essa garota já estava caminhando para 7 meses de gestação, e ela nunca tinha feito pré-natal, numa consulta. E elas falaram: olha, ela é muito agressiva. Eu falei: mas ela tá na boa, ela tá super feliz, ela tá tranquila, então vamos lá, vamos fazer. Não rolou.
nesse dia, mas marcaram para o outro dia, e ela falou que toparia. E eu falei, então amanhã cedo eu tô aqui, nós vamos lá fazer, e a gente continua teu livro. Aí ela pediu para ficar com o livro. Eu falei, ok, pode ficar com o teu livro, amanhã a gente faz outro, ou continua esse, o que você quiser. Só que e no outro dia eu cheguei, e aí eu tive a notícia de que essa menina, durante a noite, passou uma van de um abrigo e a levou. Eu não consegui mais o contato dessa garota. Eu não consegui saber que abrigo foi esse. Eu não conseguia, em nenhuma maternidade, achar isso. E aí me remete àquilo que já teve uma discussão sobre mães órfãos, que vale a pena vocês leem esse livro, porque é muito importante o que está lá. E naquela época, eu estava começando na Secretaria de Saúde, era meu primeiro ano na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, né? Eu já conseguia fazer algumas redes, mas com o tempo que essas redes foram se ampliando. Mas aquela produção, naquele encontro, foi muito importante para entender um processo onde o outro está dentro do encontro contigo, né? Teve na semana, quando o Emerson tinha evocado esse encontro hoje, né, aliás, convocado esse encontro para hoje e tal, as mães que tinham problema com violência, por exemplo, né, quando eu conto aquele caso daquela mãe que chega e fala assim, eu vim dar meu filho, eu não aguento mais, e o que a gente tinha para fazer ali era algo de estreitamento de vínculo, não existia vínculo mais, estava tão duro, e não é que não existia o vínculo, é que estava tão difícil para ela, no mundo do cuidado dela com aquela criança, e daquela criança viver o que ele estava vivendo naquele momento, que tinha que ter alguma outra coisa, uma outra possibilidade que não era o conselho tutelar, não era dessa questão, não era dessa ordem, era de uma ordem afetiva, do campo dos afetos, do campo dos encontros, porque muitas vezes, apesar da gente viver com as pessoas, a gente não nos encontramos com elas. Elas estão muito distantes da gente. E aquela mãe, quando ela vai brincar, e aquela criança começa a brincar, e isso eu vou falar para vocês que não foi assim, 1 hora, foi mais de 3 horas para o primeiro contato visual dela e dele, com mais calma. E aí tem aquele olhar que é o meu de falar assim, tá dando certo, eu não sei até quando, mas tá dando certo, então vamos ver, né? E a gente vai seguindo nessa potência, eu sendo mediadora desse encontro, que é uma outra questão da brincação. Experimentem pegar um brinquedo, só um brinquedo, pode ser o brinquedo mais interessante, e dar para uma criança e deixar ele sozinho com aquele brinquedo. Algumas crianças, eles vão brincar, mas o tempo que ela vai ficar com aquele brinquedo geralmente é muito pouco, principalmente se for um brinquedo eletrônico, que ela não, a não ser que ela seja aquela criança que vai abrir o brinquedo inteirinho para ver como é que funciona. Porque é aí que está a grande magia do brincar, que é essa descoberta que essa criança e que esse adulto vai fazer. Eu fico muito preocupada com a adultização do brincar hoje, onde as crianças já têm que ser adultas. E o adulto, como diz o... Ai, deixa eu tentar lembrar o nome dele, que ele fala que... Ele é de Campinas, o Rubem. O Rubem Alves fala, né, da questão da adulteração da vida. Né? O adulto que não brinca, ele é um adulto adulterado. O campo do brincar vai ficando distante para esse adulto. Você vai se adulterando. E não é para melhor, infelizmente. Infelizmente. Quando a gente vai preservando este brincar e deixando claro, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra brincar, ok? Porque o assédio moral passa por ela. Ah, eu ofendi alguém, estava brincando. Não, você não estava brincando. O brincar passa pelo processo do lúdico, que também é um outro conceito que tem que ser sempre lembrado, porque tudo parece que é lúdico. Ah, eu fiz uma oficina lúdica. Para quem? Aqui nós temos 26 pessoas. Se eu perguntar aqui da infância de vocês, se todos aqui gostavam de todas as brincadeiras, vocês vão falar para mim que não. Uns falam assim, olha, eu odeio brincar de esconde-esconde. Aliás, eu conheço uma pessoa que ela tinha pânico de brincar de esconde-esconde. O outro que tinha trauma do balanço. Falava assim, não, gente, olha, brincar de balançar para mim não dá, eu não consigo.
Então, queimado, né? Uma brincadeira que para mim era gostosa, mas eu tinha medo, porque eu era muito magrinha, e eu brincava de queimado com umas pessoas que a brincadeira se tornava tão violenta para mim, que eu não tinha, ela não era lúdica, ela não se tornava lúdica para mim. Mas era lúdica para o outro que gostava, que dava certo, que estava dentro dessa brincadeira, desse jogo do brincar, né? E que tem vários efeitos sobre a vida da gente. O efeito corpóreo, o efeito da saúde mental. O brincar passa por um crivo de todo o nosso desenvolvimento enquanto estivemos aqui. É claro que a gente tem que sempre lembrar, trazer o brincar é trazer uma coisa prazerosa. E o que significa prazeroso para o outro que está brincando? Eu tenho uma imagem do Souza Aguiar, que é outro espaço que eu trabalhei durante 5 anos, aqui no Rio de Janeiro. O Souza Aguiar é um hospital, que é um garoto que ele queria brincar de dormir também. Não, ele queria brincar de deitar. Era a brincadeira dele. A questão é que ele queria deitar no colo e que ficasse com a mão na cabeça dele. Era aquela brincadeira para ele. Aquele era o processo lúdico dele. Então, assim, eu estou contando um pouco dessas narrativas, mas eu vou fechando por aqui. Mas eu quero que vocês perguntem dessas narrativas. Ok? Vou deixar isso aberto. Legal, Cléo. Eu acho que vamos passar para a Mina aí, para trazer alguma coisa também. E aí a gente avança aí nas conversas em geral. Mina, seja bem-vinda aí. Você está com o microfone fechado. É a frase da pandemia, está com o microfone fechado. Olá a todas, todos e todes. Para muitas pessoas, já trazer uma figura como a Cléo e a sua palhaça e falar do encontro da brincação, do brincante, de brincar como processos afetivos, formativos, tudo que os processos educacionais hoje não está tendo, já é, para algumas pessoas, uma coisa diferente, completamente diferente. Agora eu estou chegando aqui para falar de circo. Então, algumas vezes assim, o que tem a ver isso? Eu também achava que nunca tinha a ver. Quando eu comecei a pesquisar circo, eu nunca pensei de chegar onde eu estou chegando hoje com esse tema, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente, porque alguns me conhecem, mas a maioria aqui acho que nem sabe muito da minha história. Eu sou a 4ª geração circense no Brasil, que significa isso, a partir do final do século XVIII, começo do XIX, começam a chegar muitos artistas na América Latina, e a minha família também chega na América Latina, e vai percorrer todo o território de todos os países da época, né? E alguns já se chamavam artistas circenses. Tem uma parte da família de origem cigana, mas que depois vira circense, e uma parte que já era circense, e todos e todas vêm da Europa, né? Então, e aí eles vão se estabelecendo em vários países da América Latina, da África, dos Estados Unidos, da América, enfim, pelo mundo que existia no século XVIII e XIX. Então, uma parte da minha família se estabelece no Brasil. Então, eu sou a 4ª geração que nasceu na barraca do circo, né? Eu e uma outra menina, que era minha irmã gêmea, nós nascemos literalmente na barraca do circo. Nós nascemos num período que muita gente aqui, eu acho que vai se identificar um pouco, que é assim, grupos que nem os circenses, mas também que nem os pescadores, as rendeiras, os sapateiros, alguns alfaiates, que passavam seus saberes, mesmo alguns grupos musicais, artísticos de várias regiões do Norte e Nordeste, muitos grupos, inclusive os próprios ciganos. Esses grupos tinham uma característica forte de transmitir
oralmente todos os seus saberes e práticas. Então, assim, eles formaram 300 anos de profissionais, pescadores, rendeiras, circenses, músicos, sapateiros, janaleiros, 300 anos formando isso, e a partir de um determinado momento, mas eu não vou me prender a isso, há uma discussão que é assim, o único lugar que se ensina é na escola, a chamada escola formal, né? E as várias gerações de todas essas áreas que eu falei agora, e principalmente tem uma área que também é muito importante que entra nessa questão, que são os indígenas, né? As indígenas ou os indígenas. Mas depois eu falo mais disso. Então, assim, esses grupos todos que tinham, assim, o ensinar para a geração seguinte, garantia que haveria continuidade naquela forma de ser profissional, do fazer, né? Aquela forma não era mais considerada importante. Ela era importante apenas como um folclore, tá? Os chamados tradicionais, mas ela não era uma forma de ensinar e de fazer, e de educar, e de brincar, que formaria profissionais, formaria as pessoas com produção de conhecimento científico. E a escola dita formal, aquela do prédio, da professora, o professor que sabe e todo mundo, ninguém sabe nada, era o processo de formação dessas pessoas. Então, tudo que acontecia antes não formava suficientemente essas pessoas para serem educadas, civilizadas, profissionais, né? Porque nesses outros modos de fazer de antes, não tinha essa capacidade. E o grupo circense não fugiu, e nós ainda tínhamos uma característica importante, que éramos grupos nômades. A formação circense, até a minha geração, a maioria era itinerante. Vocês devem ter conhecido nos vários lugares das origens de vocês, circo chegando na cidade grande, nas cidades pequenininhas, circos de vários tamanhos, de várias qualidades ou não qualidades, de todo tipo de formas e formatos. E essa era a forma principal do circo. Então, nós, como itinerantes, a geração do meu pai, ela acreditou que nós, filhos da quarta geração, tínhamos que estudar na escola formal. Eles começaram a acreditar que aquele lugar deles não formava profissionais capacitados, educados, com função, não tinha nenhuma função aquela forma de formar, que é a forma de formar mesmo dos 300 anos, não tinha função educativa. E meus pais, a geração dos meus pais, porque foram várias famílias circenses que pararam, e não é uma experiência brasileira, é uma experiência latino-americana e até europeia. Nós temos vários exemplos. Então, a América Latina, a minha geração parou numa cidade, e se tinha, como no meu caso, a família da minha mãe não era de circo, nós paramos para estudar com eles. O circo continuou, né? E nós conhecíamos todos os causos circenses, convivíamos com aquela relação, mas, é claro, não tinha elaboração nenhuma. E aí, em 1985, nós somos hoje 14 primos, cada um com uma profissão, cada um com diploma, nenhum se formou artista, o que era impensável até a geração do meu pai, você ter 14 pessoas que nascem num modo de organização do trabalho, modo de organização familiar, de saber e fazer, e não vai ser artista.
Assim como não se tem mais as rendeiras, começa a não se ter mais os pescadores, enfim. Nós entramos e a gente, esses 14 primos, somos profissionais diplomados, academicamente falando. E aí, mas fomos nos distanciando cada vez mais, até pelos modos de vida, de trabalho, fomos nos distanciando do cotidiano de viver a vida no circo, da itinerância. Em 1985, uma jornalista pergunta para minha prima assim, olha, queria escrever um artigo sobre a história do circo. Aí a minha prima me liga apavorada, dizendo, ela quer fazer uma pesquisa sobre a história do circo. E você fala com ela? Eu falei, eu não sei nada sobre a história do circo. Olha que coisa de uma produção de memória sobre o que hoje está se trabalhando muito do que seja essa ancestralidade, a produção da memória, né? Uma coisa que não tem a ver só com um grupo, mas tem a ver com todos nós, todas nós, né? Então, eu falei, isso para mim, quando eu pensei assim, eu não sei nada da história do circo, eu achava que eu não sabia nada. Então, eu comecei a entrevistar minhas tias-avós, minhas tias, tios, meu pai, e fui descobrindo um mundo de produção cotidiana, de aprendizagem cotidiano. Para se formar um artista, precisava se juntar todos os artistas do circo. Para se ensinar uma criança, se precisa de toda a aldeia. No processo de formação que era do meu pai, para cada criança, no seu processo de formação enquanto artista circense, todos estavam envolvidos. E é interessante porque depois, a partir do que eu começo a minha pesquisa, eu começo a entrar em contato com uma produção que já estava ocorrendo desde o início de 1980, 82, que eu estava afastada, quer dizer, nem eu desconhecia, e que a partir de 1985 eu entro em contato, que são projetos de circo social. Quando eu junto toda a minha pesquisa e quando eu junto toda essa produção do circo social, eu vou trabalhando com outra imagem do que era ensinar e aprender e brincar. Então, por exemplo, tanto no circo itinerante da minha família, isso mudou muito. Então, a partir de 1985, você tem escolas de circo fora da lona, porque eu digo que a primeira escola de circo que existe era dentro da lona. Ela capacitava e formava profissionais há 300 anos. E eles fizeram ela acreditar que ela não formava, que ela não tinha processo de formação séria, que era só, não era científica, era oral, e o oral não tinha valor, não tem valor ainda até hoje. É uma disputa bem séria disso, né? Então, eu estou falando isso também porque eu parei para estudar quem conhece a Zona Leste de São Paulo, era a periferia da periferia da periferia, onde nós fomos morar, e nós entramos em contato com muitos grupos religiosos de todas as frentes. Então, mas o que eu estou querendo falar agora é os candomblés, os centros de candomblé e de umbanda, né? Que nesse momento também começaram a acreditar que o saber deles não tinha função para a sociedade, né? Então, é uma mistura de vários grupos, não só dos circenses. Eu vou falar aqui em particular dos circenses. Então, quando eu começo a fazer essa pesquisa e misturando com vários contatos que eu tinha dos grupos do circo social, projetos de circo social, que o Brasil foi pioneiro. Hoje ele existe no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil foi pioneiro nisso, né? Eu comecei a entender e também discutir, debater e disputar essas narrativas dos processos de formações da transmissão oral do saber,
né? Então, quando eu comecei a entender, a partir do modo como as minhas tias-avós, minhas tias, meus tios, meu pai, começaram a falar como que é que se dava a formação artística deles. E aí, este mesmo modo, quando eu entro em contato com os projetos de circo social, eu tenho um susto, que eu digo, nossa, é um material riquíssimo disso, né? Quando você entra com a ideia da brincação da Cleo, então é um universo que vai abrindo para você. Eu não sou da área da saúde, só sou esposa do Emerson há 42 anos, mas eu não sou da área da saúde, mas sou, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com esses projetos, uma coisa que e eu estou falando do Emerson, mas do Emerson, da questão do que ele vai construindo, não só ele, mas a partir de uma bibliografia muito intensa, que ele vai trabalhando a questão do encontro, do afeto, do vínculo, né? Então, como é que era e é passado a questão da formação do corpo circense, mas não precisa ser artista. Mas quando por isso que nas escolas que ofertam a circo, são os maiores números de alunos que querem. Não é só pela fantasia, pelo imaginário, tem um outro envolvimento dos mestres, monitores, mestras no processo, que é algo que hoje eu tenho discutido muito. Para você formar o outro, primeiro é isso, precisava o circo todo, e nos projetos de circo social, você precisa de todos, inclusive a comunidade, a família, estar presente no momento do encontro para a formação daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, né? Então, como que era que eu fui entendendo? Não tinha como você não ter encontros de corpos, encontros de pele. Não tinha como você não conhecer aquele outro, aquela outra, né? E na relação do processo de aprendizagem, não tinha, eu falo aprendizagem, mas esse processo de ensinar o outro, não é só o mestre, a mestra que tinha que ensinar, o aluno também ensinava para o que é chamado de mestre e mestra, as suas potencialidades, as suas dificuldades, as suas aspirações, os seus desejos, o que você não quer. Então, tudo isso era importante para, no encontro entre esses dois personagens, o chamado aprendiz e o chamado mestre ou mestra, é importante que os dois cruzavam saberes. Era necessário que o outro fosse um corpo vivo. Eu brinco hoje e falo que as escolas ditas formais, há muito tempo, não é de agora, isso aconteceu comigo quando eu paro de viajar com circo e entro para uma escola formal, você tem que tirar a blusa da vida, a camisa da vida e deixar pendurada na porta, porque você tem que entrar com um corpo que não tem uma vida, não tem desejos, não tem potencialidades, dificuldades, facilidades, né? Então, é só aquilo que se quer. Então, não se leva em consideração essa relação. Aí, quando eu fui trabalhando como que era o processo, não quer dizer que no circo não fosse uma relação machista, tinha tudo isso, porque o circo sempre foi contemporâneo, o que estava vivenciando. Mas, no momento do encontro, dos encontros, dos corpos, dos seus processos de aprendizagem, os mestres e mestras se encontravam com cada um, não indivíduo, mas cada um que era um coletivo. Era um coletivo do circo, era um coletivo dos parceiros, crianças, e havia sempre a questão do tem que brincar para aprender.
a trabalhar com seus corpos. E eles não estão preparando corpos apenas acrobáticos. É preciso entender que são corpos de crianças. Neste processo de aprendizagem, eles estavam aprendendo a construir modos de viver. Eles estavam construindo modos de ser, modos de se constituírem enquanto coletivos de um saber circense, né? E a relação com a cidade era muito grande, né? Mas a cidade adorava eles à noite, durante o dia eram crianças, ai, que pena, essas crianças não vão para a escola, ai, que pena. Só que quando nós fomos para a escola, parou todo afeto. Não havia mais afeto, não havia mais, assim, para eu te ensinar algo, eu tenho que sentir o seu corpo, sentir a sua pele, né? Não existia mais isso, acabou. Quando eu fui trabalhar com os projetos de circo social, e tem uma experiência, o Emerson falou dela aqui, da última vez, que era do grupo Se Essa Rua Fosse Minha, no Rio de Janeiro, o César Marques, que foi um dos fundadores desse projeto no Rio de Janeiro, que já tem mais de 30 anos, né? Ele vai trabalhar, o grupo Se Essa Rua Fosse Minha, educadores, artistas circenses, então, eles vão trabalhar com os meninos de rua na praia de Copacabana, né? Em 86, 87, que eles começam. Ele não vai, que nem a Cléudia disse, ele não vai todo paramentado do que é que tem que fazer, do que é que aquela criança precisa. Ele é que sabe do que aquela criança de rua precisa. E aquela criança é uma criança sob o signo da falta. Falta educação, falta família, falta, né? Ele chega observando as crianças, né? E ele fica sentado horas, dias, ele não, eu falo um ele coletivo, porque eram vários deles, e elas sentam o Se Essa Rua Fosse Minha, Carla, é esse mesmo, que existe até hoje, e quem mora no Rio valeria a pena conhecer, mas eu vou falar de outros projetos pelo Brasil todo. Então, ao mesmo tempo que ele estava observando, ele sabia o quanto estava sendo observado, né? Aí, ele percebia que os meninos ficavam saltando, dando saltos, que vai chamar salto mortal, ou estrela, ou salto para frente, salto para trás, e aí ele começou a trabalhar a conversar com esses meninos. Puxa, nossa, que legal, vocês fazem isso. Nós também fazemos. Aí eles começam a conversar sobre o que cada um faz. As crianças começaram a ensinar para eles como era fazer aquilo na areia, né, da praia. E eles começaram a ensinar, a trocar, não ensinar, em trocar outras coisas que eles sabiam. E foi interessante porque tem relato de um dos meninos que participou de uma reunião da gente no Rio de Janeiro, da Rede Unida, vários desses meninos de rua, né? E o César também do momento lá da Candelária, um dos meninos também fez parte do Se Essa Rua Fosse Minha. Então, o César vai trabalhando, eles vão trabalhando com o que aqueles meninos eram, e meninas, não é só, eu estou falando no masculino, é uma bobagem, meninos e meninas, e menines, porque naquela época já tinham corpos com desejo de mostrar as suas opções sexuais diferenciadas, seu gênero, é muito interessante. E eles conseguiram trabalhar com isso. Então, quando eles vão fazendo essas trocas, né, vários alunos da Escola Nacional de Circo, que já existia no Rio de Janeiro, vão trabalhar na rua também, então formam um grande coletivo. E o importante nesse momento é entender que nenhum deles estava ali, se propunha, isso era muito claro para o César, se propunha que eles deixassem a droga.
as chamadas drogas. O que eles queriam, eles davam uma acessibilidade àquela proposta que eles não tinham acesso, ninguém dava, mesmo a Escola Nacional de Circo não dava esse acesso para eles, né? E os próprios circos também não davam, né? Os circos itinerantes, alguns davam, mas não era a maioria. Então, mas ali numa grande metrópole, tal, então a ideia deles não é assim, vamos fazer isso para vocês pararem de usar droga. Não havia essa intenção, né? Mas eles começaram a trabalhar com uma ideia de que para fazer circo acrobático, porque o circo não é só acrobacia, é necessário que a dupla, ou os artistas e as artistas, tenham confiança no outro. Há necessidade da questão da segurança, que se confie no outro, né? Você sabe que o outro vai te colocar, você vai ficar em equilíbrio em cima dos ombros de alguém que você está tendo confiança que vai te segurar. Né? Então, esses caminhos que eles foram trabalhando mexia muito com as potencialidades dos meninos e as dificuldades. Né? Então, não se abandonava um menino ou uma menina pelas dificuldades. Ao contrário, reconheciam-se as dificuldades e, a partir das dificuldades, então, o que nós vamos fazer juntos e juntas? Né? E, inclusive, os próprios outros meninos conversavam sobre o que se podia fazer. Né? Então, o que o César bolou, uma forma que o César bolou para trabalhar com essa confiança, ele fez um papel, deu para cada menino, e era como um diário. E os meninos escreviam, hoje não posso, porque ele havia se drogado, e ele não tinha condições de garantir a segurança do grupo. Não era dele, era do grupo. Aí, quando ele escrevia hoje eu posso, aí se conversavam, todos conversavam, de fato pode, não sei o quê, aí eles iam trabalhar. Então, uma coisa pedagógica, de altíssima tecnologia humana, um simples papel, caderno de papel, e conversava com os meninos sobre quando é que você percebe que como você está pode prejudicar o outro no sentido da confiança e da segurança. Então, havia essa relação. E é interessante porque não tem milagre. Nós eu tenho um grupo, a gente montou tem 2 anos, 3 anos, que eu, a Marcela Land, montamos um grupo que chama Psircos, né? E o que nós temos trabalhado é a produção da psicologia em circo, né? E você tem muito trabalho, inclusive, e muito trabalho interessante. Então, quando você vai trabalhando com algumas produções, por exemplo, esqueci o nome dela, você me dá um segundinho. Da Luísa, né? A Luísa é muito interessante. Ela trabalhou num CAPS de adolescente, que eles chamam de AD, né? É isso? Não, CAPS-I. CAPS-I. Então, ela foi trabalhar, ela era formada na Escola Nacional de Circo, e ela estava fazendo o processo dela de formação na psicologia, e foi fazer estágio nesse CAPS-I. E ela começou, e eram adolescentes grandes, que estavam lá no CAPS-I, não eram internados, né? Aí ela começa a trabalhar com esses adolescentes, começando a trabalhar com eles, assim, do que eles gostariam de fazer, se eles conheciam circo, e aí começa a trabalhar eles todos juntos e juntas na questão da formação de um corpo, por exemplo, ginástico. É interessante porque, na hora de subir uma criança no ombro do outro, precisa de 4 a 5 pessoas para começar
dar equilíbrio para essa criança, para as duas crianças. É preciso um conjunto de todos envolvidos no processo dessas duas pessoas, né? Então, e ela foi trabalhando com esses meninos que eram do CAPSI, também tinham em situação de internação das comunidades terapêuticas, umas coisas bem complicadas. E ela não chega com a ideia de cura. Ela chega com a ideia de conversar, vamos brincar, vamos tentar fazer, se vocês conseguem, mas a gente vai fazer junto. Então, essa coisa da arte como cura, para nós é uma coisa muito complicada. Se a pessoa acha que está curando, não tem problema, a pessoa tem todo o direito. Eu é que não posso achar que o que eu faço vai curar. Porque a gente trabalha hoje vários projetos sociais, e assim, então, hoje, a maioria dos projetos de círculo social trabalha com a família, com o lugar onde a criança mora, com a comunidade. Você não tem esses projetos de círculo social que não estejam tudo isso ligados para a produção de um espetáculo circense, por exemplo. Então, você tem muito mais que um espetáculo circense. Então, a coisa da cura é uma coisa muito complicada, porque nós trabalhamos, por exemplo, hoje, com o circo, né, com crianças PC. A gente trabalha com crianças Down, a gente trabalha com jovens em situação de deficiência. Por exemplo, tem uma artista fabulosa no Rio, que ela é cadeirante. Nós temos uma palhaça fabulosa aqui no estado de São Paulo, que é a Ariadne, que ela é PC. Né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas dizendo assim, eu vou curar o seu PC, eu vou curar seu Down? Não, é o quanto pode se criar muitas vidas naquela vida, introduzindo, dando acesso, compartilhando, investindo, né, nas vidas dessas pessoas, e principalmente, que eu gosto muito de trabalhar nas vidas que valem a pena serem vividas, né? Então, eu quero abrir agora para a pergunta, que já são quase 9h30, mas eu dei grandes saltos históricos, mas o importante é entender que qualquer arte importa, qualquer produção artística importa. O que não importa, primeiro, é discutir se é arte ou não arte. Isso é uma grande bobagem, isso é uma produção de desigualdade, isso é uma produção de que existe uma boa e outra não tão boa. Então, a gente não entra nesse debate. E também a ideia de que, no momento que assim, vale o teatro, vale a música, a capoeira, o sapateado, vale tudo. Os instrumentos musicais, qualquer processo de acessibilidade de afetos, e que não precisa só ser pelo modo artístico, pode ser também pelo modo da implicação afetiva, da importância da vida do outro, das vidas dos outros e das outras, né? Isso importa, independente do processo circense, a questão da importância dos outros e outras se potencializarem e saberem das suas dificuldades e das suas potencialidades é muito importante na produção geral. E produzir a artista circense nunca foi só saltar. Isso é da ginástica olímpica. Produzir artista circense tem que entender de música, de dança, né? Tem que entender das artes ginásticas, do teatro, do figurino. Então, você vai ampliando cada vez mais a produção dessas pessoas. Bom, o Emerson entrou, quer dizer que eu vou dar uma parada, tá bom? Estou aqui. Eu estaria abrindo, né? Isso, Marília. Fala, Marília.
Conseguem me ouvir? Sim, sim, sim. Eu não consegui entrar mais cedo, gente, eu estava trabalhando, mas não podia perder um momento tão importante como esse, né, dessa explanação, falando sobre arte, falando sobre circo, falando sobre, né, essas questões da cura relacionada, né, à arte. E em relação à saúde mental. Eu venho de um contexto, né, de trabalho com a arte através da escrita e também da palhaçaria de hospital, né, que é um contexto diferenciado do palhaço de circo, né, o clown de hospital, né, ele é diferente, a própria vestuário, a forma de atuar, a forma de intervir, pelo menos dentro da formação que a gente faz, preparatória para exercer esse tipo de palhaçaria, né? De trabalho enquanto palhaço, né? Então, eu queria saber, assim, se vocês têm algum contato, né, com essa área, ou alguma experiência, né, formativa, ou com o pessoal dessa área, né, da palhaçaria de hospital, e se existe houve alguma intervenção específica dentro desse contexto também de vocês, alguma experiência, né, nesse sentido, para a gente ouvir, né, outras práticas de outras formas dentro de um contexto talvez semelhante ao que a gente trabalha, né? Se alguém mais tiver alguma coisa, podia levantar mais umas 2 pessoas. Se tiver, se não tiver, a gente responde. Eu acho Responde que... não, sabe, Marília? A gente conversa. Andresa, fala, Andresa. Não, queria só trazer aqui da delícia de ouvir vocês. Eu já comentei aqui, né, que eu sou uma aprendiz de palhaça. Aqui em Minas a gente tem chama Calcinha de Palhaço, é um grupo, inclusive convidei Elisângela para participar aqui com a gente, que faz um trabalho muito bonito. A gente tem o Instituto Ha, que tem uma experiência linda, né, com a questão da palhaçaria. E um outro campo também, pensando, né, nesse atuar brincante, e que eu comecei a experimentar, assim, toda vez que eu tenho um tempinho de ler, de experimentar, de experienciar, é a questão dos jogos do teatro oprimido, que na saúde também, nossa, tem um efeito maravilhoso, e hoje eu tenho utilizado muito no espaço no qual eu tenho trabalhado, né, que hoje é um espaço, eu sou uma trabalhadora da saúde mental de muitos anos, e há 3 meses eu estou lotada num espaço onde a gente trabalha a questão do serviço, ensino e comunidade. E são estratégias, assim, muito importantes para a gente poder, né, trazer uma vivência mais leve, né, que são espaços que trazem vivências de sofrimento, de muita dor, né, disso, do que é emergente, da urgência, de um sofrimento que está transbordando, de um não cabimento, né. E quando a gente cria essa borda, né, quase que delirante, vou me atrever aqui a falar isso, Emerson, mas assim, é quase que delirante quando você traz um respiro, né, quando você cria esses furos para respir os outros, para olhar para esse sujeito, construir enlaçamentos que vão desoprimir devagarinho, com delicadeza, né? Mas queria trazer aqui também dessa experiência que para mim é muito significativa no brincar dos jogos do teatro oprimido, assim, que tem me trazido possibilidades muito bonitas, inclusive com os trabalhadores, sabe? Que a gente vê que trabalhadores e trabalhadoras também sofrendo muito, né? Judiados, sobrecarregados, tamanha precarização do serviço, né, mergulhados em questões de assédio moral no ambiente de trabalho, muita pressão, né? Então, quando a gente chega e propõe isso, causa uma estranheza, mas depois há um alívio, e eles agradecem tanto, assim, de poder romper um pouquinho, né, e poder brincar, né? Queria só trazer aqui essas possibilidades também nesse universo da brincação. Então, Bacana, bacana. Muito bom. Muito bom. Cleo, eu vou falar rapidinho, depois você entra. Eu acho, Andressa, que... Desculpe, vocês têm 25 minutos para
fazer uma Andressa, eu conversa. acho que qualquer iniciativa que dá acessibilidade e que vai estar implicado com criar mais vida na vida do outro, seja bem-vinda, né? A Luísa e várias experiências que nós temos, desses projetos de circo social, o circo na escola, né? Nós temos projetos do circo na escola, na rede básica. Então, esses vários projetos, a maior dificuldade de incorporar são os professores e são os profissionais da área da saúde também, entendeu? É muita dificuldade. Mas, por exemplo, a Luísa, que trabalhou 1 ano fazendo esse trabalho lá em Minas, que ela é de Minas, aí ela fez em Barbacena, né? Então, 1 ano, né? Ela conseguiu incorporar alguns dos profissionais que não acreditavam na capacidade daqueles meninos estarem fazendo aquilo. E aí, alguns profissionais se incorporaram a ela também, até para fazer junto com os meninos. Mas a dificuldade não é fácil, mas os grupos que você tem, você tem hoje grupos, por exemplo, que andam o Rio Amazonas, como circo social, e incorporando o trabalho dos pescadores, das mulheres, das crianças, porque é importante ter a aldeia para trabalhar as crianças, né? Então, e se traz isso a coisa do oprimido, as músicas, as danças deles, eles trazem deles, né? É muito interessante. Assim, é um efeito muito lindo mesmo de transformação. Agora, não é cura, né? Não tem essa preocupação. E, assim, não é conscientização, não. Porque se é feito junto, você não pode pensar nisso, né? E é feito a partir do outro. Marília, a Cléo vai falar alguma coisa, vai falar sobre isso, mas nós fazemos parte, eu faço parte da formação desses grupos de palhaço de hospital, né? Muitos dos palhaços que se formaram nas escolas de circo e em circos itinerantes foram para hospitais. Então, há um trânsito também entre eles, né? Acredito que a Andresa, lá em Minas, tem muitos e muitas, né? Que eu conheço, que meus amigos, minhas amigas, que se formaram, inclusive, na Espaço, lá em Belo Horizonte, né? Então, são diferentes, eu acho que são coisas importantes que eles fazem, mas que tem debates que a gente tem que ampliar. Eu acho que não vai ser agora, mas é um setor muito importante de fazeção da palhaçaria, que a gente chama, né? Que tem um papel assim de formação, você vê aí os doutores da alegria e tal, mas é um pensamento um pouco diferente de como a gente trabalha dentro dos projetos de circo social. Agora, a maior parte de meninos e meninas adolescentes que querem dar continuidade à questão ou da palhaçaria ou das artes circenses, também estão implicados com palhaço do hospital. Então, é um cruzamento muito grande nessa parte, né? Obrigada. Bom, Marília, quando você você perguntou das experiências, né, e a Andressa falando do teatro do oprimido, uma questão para mim importante que eu só fui aprender um pouco mais tarde, que a gente chama de caixa de ferramenta, né? O que eu carrego na minha caixa de ferramenta, e aí a minha caixa de ferramenta pode caber o mundo, né? E dentro dessa caixa de ferramenta cabe também técnicas do teatro do oprimido. Quando eu fiz algumas formações, dei formações, eu vou buscando a partir do outro também, o outro compõe junto comigo esse grande aprendizado, né? Como é que a gente vai fazendo essa aprendizagem juntos para compor? A borboleta, ela é borboleta. Se eu for para uma lona de circo, eu vou ser essa borboleta que vocês viram, a mesma do hospital. Eu fui compondo a partir do meu encontro dentro do hospital, eu fui me descompondo, foi o contrário. Eu imaginei uma pessoa, uma palhaça, que ela vivia toda caracterizada,
Só que eu trabalhava das 8 às 5, e aí eu não conseguia mais. Teve um ponto que eu falei, era muito, me sobrecarregava muito entrar 8 horas da manhã, tá de doutora borboleta até 5 da tarde, é sustentar um palhaço o dia todo. Então eu falava, bom, eu tenho que sustentar um híbrido, então, eu tenho que sustentar uma convocação. E aí eu passo a brincar com a borboleta, que é isso que eu fiz quase agora atrás. Então, se de repente, eu gosto de ilustrar, eu vou fazer uma coisa bem rápida. Eu vou fazer duas situações. A borboleta num território no meio de um tiroteio e a borboleta num território dentro do hospital. Rápido, vou fazer isso bem rápido. Estou no Complexo do Alemão, entrego um grupo de crianças, de repente começa, a partir do momento que eu começo a ir para uma viela para poder ir embora, né? O Alemão, gente, é composto de vielas e escadarias, né? E a rua central lá embaixo, que a gente chama de pista. Eu estou subindo essa viela, de repente começa um tiroteio. Quando eu ouvi o primeiro pá, eu falei, de onde vem? Meu corpo inteiro entra em alerta, em estado de alerta, e de repente eu vejo todas as portinhas e casinhas tudo fechada e corre Cleo. Eu ouvi alguém falar, corre Xuxa, e eu começo a correr. Eu começo a correr para que lado que eu vou, para que lado que eu vou, pensando, eu dou uma parada, e aí de uma janela, de novo, eu ouço, entra para a direita, que você vai para a pista. E eu falei, eu vou tentar, vamos lá. E aí, no meio do processo, quando eu chego na entrada, né, eu falei, direita. Eu entrei para a esquerda. Quando eu entro para a esquerda, tá o BOP, estava atrás subindo, né, esse escadão, e eu já meio apavorada no processo, eu dou de cara com alguns meninos armados. Eu dou aquela parada clássica, assim, né, a Xuxa para. Em questão de segundos, eu faço isso aqui, muito rápido mesmo, e fala assim, gente, é pecado matar palhaço, eu vou virar as costas. Vocês não atiram, porque senão vai todo mundo pros quintos. E eu ouço rapidamente. Todo mundo para e fala, essa Xuxa é doida. Eu volto muito rápido, entro para a direita e corro muito para poder chegar na pista. E depois eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Assim, eu estou usando o termo, meu Deus, eu falo, meu Deus do céu. E o tiro comendo solto, mas eu corria que não dava tempo nem de respirar. Salto para o Souza Aguiar, tá? Eu vou saltar para o Souza Aguiar. Borboleta chega, Cleo chega, abre o espaço de brincação do Souza Aguiar e ouço um grito, borboleta! Eu saio, quem é que tá gritando? Ouço uma voz de uma criança, e eu entro com tudo, ainda não de borboleta, novamente. Tá um profissional de saúde, um médico, ortopedista, sentado assim, mexendo em um pé, e eu entro, ela me convoca como Cleo, a princípio, e aí ela começa a gritar, e eu falo, calma, vamos conversar, o que houve? E rapidamente, de novo, eu convoco a borboleta, mas dessa vez para o profissional de saúde. E aí eu viro muito rápido, de novo, muito, mas muito, e falo, menino, o que está acontecendo? Calma, você está olhando o pé? Aí ele fala assim, eu salvei o pé dela. E a criança vira e fala assim, é que você só salva pé de quando a gente está dormindo. Você não sabe mexer no pé de criança acordada. Falei, meu Deus, aí ele fala assim, uma palavra mágica. Mas, inclusive, eu vou escrever sobre o seu pé. E aí eu falei, e eu vou escrever como é que você mexe no pé. Ele ficou olhando assim, eu falei, a gente vai escrever junto, tá? Você escreve como salva o pé e eu vou falar como é que cuida do pé. E aí a gente entra no acordo. Porque ele foi já mexendo no pé dela, mas era uma cirurgia muito complexa, que eu não sei dizer o nome, também não interessa. Eu sei que tinha aparecido uns anzol saindo assim. Eu falei, meu Deus, levaram a menina para pescar. Só pode sair da cirurgia na pescaria, na cirurgia. E aí eu começo uma intervenção com ela. E aí o residente que estava junto, o menininho que era muito legal, que ela falou assim, ele sabe mexer no pé.
Ele vai, desinfarta, faz tudo lá o procedimento, tira a faixinha, molhando, com sorinho, e a gente num diálogo muito bacana, ali junto. E aí, o doutor, eu gosto de chamar de doutor, porque é bem legal, assim, né? O doutor, que não era doutor, mas que era médico, que era ortopedista, vira para mim e fala assim: ai, nossa, eu não sabia que você entendia de pé. Eu falei: é por isso que eu sou médica de pé. Com licença. O que eu estou mostrando para vocês são intervenções que eu fui aprendendo com o tempo, e aí, tanto Marília quanto Andressa foram o próprio mundo do trabalho que me foi convocando, que eu precisava fazer certas mudanças para trabalhar nesse contexto de estar o tempo inteiro ali. Porque como eu nunca fui uma palhaça visitadora, e acho fantástico esses grupos que fazem isso, o bando de palhaço é fantástico, eu tenho uma admiração, é lindo o que o bando faz, e que eles cumprem isso de uma forma maravilhosa, né, como outros grupos de palhaço, mas no meu caso, eu não consegui participar desta forma, né, porque eu já entro para trabalhar no pronto-socorro, depois eu vou para um território de guerra armada urbana, eu passo para a rua. Quando eu vou começar meus encontros com esses meninos e meninas na rua, eu tenho que fazer uma outra, mexo na minha caixa de ferramenta e falo, vou convocar o que agora, né, dentro desse encontro? O que esse encontro está pedindo para mim? Porque quando você encontra esses meninos e meninas, seja no espaço que for, você vai também compondo a sua palhaça e você se ajusta, você cria certos ajustes, sabe? A roupa, você fala, eu preciso ajustar aqui, eu tenho que ser de outro jeito aqui. E é claro que eu não ando sem o meu nariz, eu não ando sem o óculos da borboleta, eu não ando sem a flor. As 3 marcas da borboleta são essas, nessas misturas. Mas a minha formação não se dá no campo da palhaçaria primeiro. A minha palhaça, ela é descoberta a partir do momento que eu entro em um pronto-socorro e eu era uma boneca. Eu ia de boneca. Só que não estava rolando a história, a coisa não pegava. Aí me deram o nome de doutora Maluquinha, não pegou esse nome também. Até que no encontro de muita potência, entre uma criança e uma médica, quando eu chego, ela fala, ela chegou. E aí ele fala, a doutora Borboleta. E aí surge a doutora Borboleta. E ela fala, a doutora Borboleta que vivia no casulo. E aí começa, e aí pega chiclete, cola a doutora Borboleta, e eu virei a doutora Borboleta. E aí eu fazia, sei lá, eu fiz uma bagunça muito grande naquele lugar. Rendeu um livro, Crônicas de uma Doutora Borboleta, e eu estou já, assim, organizando agora todo o material para vir com as experiências da doutora Borboleta no alemão, da doutora Borboleta no Souza Guiar, que é um outro livro também, dessas experiências do cotidiano no mundo do trabalho, vivo, em ato, e é a cores a parada. Né? Então, se chega... Eu nunca me preparei, gente, eu nunca consegui me preparar para o hospital, porque sempre surgia alguma coisa, o inédito viável, né? Sempre acontecia alguma coisa que eu ia revirar a minha caixa de ferramenta e o meu corpo sentinte, que é muito bom quando vocês podem ler sobre a questão do sentinte com a Kathleen escreve isso de uma forma muito linda, né, desse corpo sentinte. E aí, como é que eu estou ali, neste momento, em ato, em vários encontros? Eu sei lá, eu acho que eu já contei, são muitas as narrativas que a gente pode se debruçar e construir isso junto. Marília levantou a mão. Primeiro, muito obrigada pela fala de vocês duas, extremamente rica, me considero uma bebê engatinhando no processo de palhaçaria, né, apesar da gente... Nós também, viu, Marília? Sempre gatinhando. A gente está trabalhando já acho que desde 2012, quando eu comecei, palhaçaria de hospital, né, e a gente teve a pausa da pandemia, foi todo um processo também. Eu queria ter acesso a esse seu livro também, depois se você puder colocar um link para a gente poder adquirir, a gente precisa dessas trocas demais, e você me lembrou muito uma experiência que eu tive uma vez no hospital, né, em que a gente
inicialmente fazíamos um trabalho mais com crianças, depois começamos a fazer com os adultos, e uma certa feita a gente entrou subitamente num determinado quarto, eu entrei primeiro, né, e fiz um gracejo com o paciente que estava deitado no leito, pedimos autorização para entrar, entramos, e a receptividade dele foi muito estranha, ele fez uma cara muito feia, e a minha colega entrou atrás de mim e depois tentou me avisar que ele era um prisioneiro, ele tinha entrado com um tiro e ele era um prisioneiro, né? Um cara que estava preso e perigoso. Ela tentando me dizer, né? A gente soube depois detalhes, porque quando a gente entrou não tinha um policial na porta. Eu não sei se o policial tinha ido para o banheiro, não sei. Eu sei que quando ela entrou, ele estava já na porta. E aí foi que eu vim ver rapidamente que ele estava algemado na cama, mas havia os familiares dele ali. E aí a gente conseguiu uma interação com os familiares ali muito rápida, de modo que os familiares começaram a sorrir, aí as feições daquele homem mudaram totalmente, de uma feição assim de raiva para uma feição de tipo assim, a ficha caiu que é uma coisa light, que é uma coisa lúdica, que a gente não está fazendo, digamos assim, gozação com a cara dele, né? Porque a primeiro impacto foi extremamente negativo, né, da reação dele. Então, assim, essa questão do improviso, né, e da experiência também, me lembra muito o que o professor Merri fala na questão do trabalho vivo, né, que acontece nas interações, que acontece no dia a dia, no aqui e agora, né, da relação ali, né, que é um trabalho feito no presente, né, ele acontece no movimento da coisa, e às vezes a gente tem que, assim, do nada, praticamente, né, reagir e criar uma situação como você exemplificou com a sua experiência, né, e assim, é como eu disse, eu me considero ainda muito engatinhando nesse processo, né, eu tenho uma palhaça de hospital que fluiu, né, dos processos de interação também, mas que eu sei que tem que estar aberta, né, a essas transformações e a essas construções que o cotidiano traz, porque a gente trabalha dentro da demanda do aqui e agora, a gente não trabalha dentro de uma demanda que vem pronta somente nos cursos formativos, né, que a gente tem. Então, assim, eu tenho, sim, algumas coisas ainda um pouco engessadas, que eu preciso desengessar, talvez na questão da caracterização da palhaça, não sei como que isso vai fluir nas próximas experiências, né? Mas é isso, eu queria compartilhar e agradecer. Obrigada, Marília. Eu queria só encerrar minha fala, porque já está na hora também, né? A improvisação sempre é tida como falta de conhecimento, e não é verdade. Dependendo do que você faz, do que você está implicada. A improvisação, do jeito que nós estamos conversando, né? Dessa produção em ato, né? Você tem que, com toda a sua caixa de ferramenta, com todos os seus saberes, mas você tem que ir como não sabido. Você não conhece o outro, você não sabe quem é o outro ou a outra, seja no hospital, seja na sala de aula, seja no CAPES, seja na rua, seja no Morro do Alemão, entendeu? Seja num projeto social no meio da favela de Recife, que é o que nós temos, né? Então, você não sabe quem é o outro. Você pode ir todo armado, que o outro vai te desarmar e você tem que produzir em ato se você tiver de fato implicada com a vida do outro, né? Então, assim, improvisação de quem não sabe é um tiro no pé, mas improvisação de quem tem uma caixa de ferramenta, mas vai como não sabido, não sabe tudo, porque você não conhece, você não sabia desse prisioneiro que estava ali. Você não sabe. Então, tem que se mobilizar o tempo inteiro. Encerrando mesmo, então, muitas pessoas falam assim, mas como é que eu vou me virar com uma classe de 40 alunos? Né? Uma coisa que tem feito dos trabalhos do circo na escola, se ligando porque tem teatro e música, e às vezes dança, né? Mas o circo entra sempre como marginal. É juntar isso tudo e também entrar dentro da sala de aula,
né? E se você trabalhar 40 crianças, como 40 coletivos, e que esses 40 vão trabalhar, por exemplo, um dia com uma criança só, com um adolescente só, né? É a aldeia. Né? Então, e o improviso, ele é importantíssimo se você acredita que você não sabe tudo, e muito menos você não sabe do outro. Por isso que ele é produção em ato totalmente, né? E obrigada, Marília, Andressa, foi uma delícia ouvir vocês também. Não sei se eu consigo te ajudar na sua palhaça, mas tem bastante coisa escrita. Eu e o Daniel somos coordenadores de um site sobre circo, que é o circoconteúdo.com. Eu vou escrever aqui no chat, se ficar gravado. Quem tiver interesse em ler, tem muita coisa sobre isso, viu, Andressa e Marília? Muita coisa, inclusive sobre os projetos de circo social, sobre o circo na escola. Tem muitas coisas importantes. Inclusive texto da Cléo. Inclusive texto da Cléo, meu e do Daniel, do Isso. grupo do Daniel e do Gilson, que trabalham exclusivamente com uma tecnologia educacional, mas pensando na alta tecnologia humana, que é essa que mais importa, como diz a nossa amiga palhaça Rubra. Beijo. Beleza, gente. Pessoal, A gente está chegando no final. Foi pois é. muito bom. Mina, Cléo, Marília, todo mundo que está aqui, muito obrigada, viu? Por vocês terem ativado esse espaço, esse lugar. Paulo. Então, a gente, como disse o Emerson, infelizmente estamos encerrando esse rico espaço que vivemos hoje, com a presença de Emerson, de Mina, de Cléo. E segunda-feira que vem estaremos conversando sobre ayahuasca, com uma pessoa do interior do Acre que trabalha com a ayahuasca, que vive a ayahuasca a vida inteira. Então, segunda-feira que vem, aqui, sobre a ayahuasca. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, Paulo. Obrigada. Valeu. Obrigada a todos. Maravilha, gente. Foi ótimo, viu? É sempre bom poder compartilhar as coisas, as histórias, né, do vivido com vocês. Grande abraço. Obrigada. Viu? Tchau. Renata, eu gostei da suspensão do cotidiano total, adorei isso. Vou usar isso aí também. Obrigada. Tchau, pessoal. Foi uma noite incrível. Amei. Beijão. Beijo.